Então, qual é a diferença, né, desses três tipos de relacionamentos aí? O que está acontecendo nessa história, né? E por que que você precisa entender essa diferença? Quando você está lidando com um relacionamento que é tóxico, que é aquele que é o relacionamento destrutivo, você precisa verbalizar e se comportar de uma determinada forma. Por isso que você precisa saber essa diferença. Quando você está num relacionamento que realmente é um fim de linha, você também precisa se comportar e verbalizar da forma como um relacionamento fim de linha merece. E quando você está num relacionamento ruim, é esperado que você fale e se comporte da forma como uma pessoa que está no relacionamento ruim e tem esperanças de melhoria se comporte. Então, por que você tem que saber essa diferença? Muitas mulheres, muitas esposas, elas estão vivenciando um relacionamento ruim, onde já está havendo desrespeito, rotina de brigas, né? E elas estão se comportando como se elas estivessem no oposto, que são os relacionamentos destrutivos. Ela começa então a acusar esse marido de que ele é tóxico, de que ele é manipulador, de que ele é isso, de que ele é aquilo. E aí, quando ela começa esses pontos de acusação, ela está trazendo para dentro do casamento dela esse tipo de comportamento. Porque sem querer, essa pessoa que está ouvindo toda hora que ele é um manipulador, que ele faz, que ele acontece, que ele é isso, que ele está destruindo sua vida, que não sei o quê, ele realmente vai começar a se comportar dessa forma. É uma coisa esquisita que acontece no cérebro das pessoas, né, de todos nós, mas é de tanto que a gente ouve uma mentira contada várias vezes, acaba que aquilo se torna uma verdade, né? E já é uma verdade para essa esposa que conta para ela toda hora que o marido dela é um manipulador, que o marido dela é um egoísta, que o marido dela é isso, aquilo, aquilo outro. Tá? Então, por isso você precisa saber fazer muito bem essa diferença para que você não caia, né, num problema maior, porque à medida que você vai dizendo para ele o quanto ele é ruim, pior ele vai ficando. E isso é normal. Já viu criança na escola, né? Vai ter a galera que vai falar: ah, eu não sou mãe dele. Quem já conhece o canal aqui sabe, né? A gente aqui não educa marido. A gente mostra para marido como é que a gente quer ser respeitado, porque no universo social, quando você vai se relacionar socialmente com as pessoas não são adivinhos, elas precisam saber o que é o significado de respeito para você. Você precisa mostrar isso, tá? Então, voltando lá na criancinha, já viu criancinha que vai mal na escola e a mãe chama ela de burra, de incompetente, não sei o quê, e ela começa então a se deixar, né? Ela vai se largando, ela fala: ah, não adianta estudar, eu sou burro, eu sou incompetente, e a nota vai caindo. É a mesma coisa que a gente vai fazendo quando a gente vai falando mal da pessoa que está do nosso lado. A gente está todo dia colocando mais uma pá de cal naquele comportamento para ele se fixar, e o cal, ele endurece, né? Quando misturado lá, ele vai endurecer. Então, vai se fixar na personalidade dessa pessoa para quando essa pessoa estiver com você. Olha que curioso. Com você, ele vai se comportar dessa forma, porque é exatamente isso que você espera e fala a todo momento, tá? Então, por que você precisa entender essa diferença? Para que você não caia nesse problema, né? Então, qual é essa diferença, né? Um relacionamento ruim, tá acontecendo desrespeito, tá acontecendo uma rotina de brigas, tá acontecendo uma rotina de confusão, tá acontecendo uma rotina às vezes de insegurança, né, de não confiança no relacionamento, enfim, todo aquele padrão de um relacionamento muito ruim. Só que existe o sentimento do amor que traz o sentimento da esperança, né? Então, quando a pessoa está em busca ainda da melhoria, é porque ela tem esperança de que ainda possa acontecer algum tipo de mudança naquele relacionamento. E não é que a história da esperança é a última que morre, não, tá? É porque esse sentimento está aflorado, e se você levar esse relacionamento para o comportamento e para a fala do relacionamento, fim de linha, e por acaso o outro falar para você: então tá bom, é fim de linha, vamos acabar por aqui, você que tá com esse sentimento da esperança ainda borbulhando dentro de você, você não vai se conformar com o término. Não é para você o término ainda. Percebe? Então não se comporte como uma esposa que está vivenciando verdadeiramente
o casamento fim de linha. No casamento fim de linha não existe essa esperança borbulhando, não existe mais o sentimento do amor, existe um sentimento que se chama, que eu chamo, na verdade, né, para poder ficar mais claro para a pessoa, de sentimento vazio. A pessoa olha e ela não entende mais o que ela está fazendo naquela relação. Ela até lembra de bons momentos, ela até é grata por aquele relacionamento ter acontecido, mas ela já foi tão magoada, já foi tudo tão machucado, que ela é como se ela estivesse numa anestesia constante. Ela olha para aquele relacionamento e ela fala, não vale mais a pena. Ela sabe que ela não quer estar mais ali, né? E aí tá tudo bem. É um relacionamento fim de linha, legítimo, que deve, provavelmente, né, ter que ser levado para o caminho do fim de linha, porque não existe mais a mola que impulsiona esse casal a estar junto, né? Daí pra frente é ladeira abaixo, se quiser insistir, né? Porque tá faltando o amor e tá faltando esse borbulho da esperança de que uma hora as coisas vão se ajustar, tá? E se uma hora as coisas vão se ajustar, vocês já sabem, tem que ter técnica, tem que ter estratégia baseada em ciência, que é isso que a gente faz aqui, né? Para os casamentos que estão ruins. Para o casamento, então, que é o casamento que a gente chama de destrutivo, né? Que é o verdadeiro casamento tóxico, né? Esse casamento, ele é um casamento perigoso, porque ele vai destruir não uma esposa, mas ele vai destruir uma mulher, um ser humano. Porque não tá, o casamento tóxico, o casamento que é destrutivo, ele não está focado no papel esposa. Diferente do casamento ruim, que está focado no papel esposa. Lembra que eu falei? Ele vai se comportar mal com você, não com as outras pessoas, né? Então, o casamento que está em fim de linha também é o papel da esposa, já é fim de linha, a relação esposa vai acabar, ela vai se tornar ex-esposa, né? No tóxico, ele não está pensando no desenho esposa, ele está pensando no ser humano. Fosse até um outro homem ali na frente dele, fosse um colega de trabalho, ou fosse uma colega, o que eu quero dizer é, não é a relação casamento tóxico que determina que essa mulher aí é a única vítima. É porque esse marido, por acaso esse marido, ele é um homem, um ser humano tóxico, que destrói o ambiente que ele está, porque ele destrói as pessoas, né? Não é uma coisa focada naquela esposa. É claro que aquela esposa, ela tá na mão dele 24 horas, e se ela não tem essa clareza, ela será destruída por ele, né? Assim como o colega de trabalho, um amigo, familiares, né? Porque o problema está nele. Tá? E aí, então, esse tipo de relacionamento, ele tem uma verbalização, um comportamento que é típico dele, né? A pessoa fala, você é um manipulador, você está acabando com a minha vida, você está me destruindo, você está destruindo a nossa família, você não sei o que, você está fazendo coisas comigo, né? E eu não estou conseguindo sair dessa história porque eu fico amarrada, e você destrói toda a minha vida, né? Você destrói a minha vida profissional, você destrói a minha vida de saúde, você destrói a minha vida familiar no meu núcleo familiar, você destrói o nosso casamento, você destrói a minha relação com os nossos filhos, você destrói, né? Então, ele vai minando a vida inteira dessa pessoa, tá? Então, e isso não é advindo da relação dos dois, é um comportamento dele que obriga ela a ficar submissa nessa situação. Então, você que está vivendo o casamento ruim, pare de se comportar como se você estivesse com um homem tóxico, né? Pare de falar como se você estivesse com um homem tóxico, porque cada vez que você traz também esse tipo de comportamento e de fala desse relacionamento para dentro do seu relacionamento que está ruim, você também está chamando para dentro do seu relacionamento
esse tipo de comportamento. Então, às vezes, o seu marido nem é um homem manipulador, mas ele começa a fazer pequenas manipulações porque ele está ouvindo tantas vezes que ele faz, que ele acontece, que de repente ele vai falar, se eu fizer mais ou menos isso aqui, não vai fazer tanta diferença. E quando você percebe, esse não está fazendo tanta diferença só para ele ganhar uma vantagem, daqui a pouco está virando uma vantajona, está voltando, quando você vê, você está na mão dele. Então, muitas das vezes, por a gente não educar as pessoas a como nos tratar, qual é o nosso limite, qual é o ponto de respeito que a gente quer vivenciar, a gente permite que essa pessoa, então, comece a trazer pequenos pontinhos de manipulação que parecem inofensivos no início e que depois vão crescendo e se estabelecendo e tomando conta não só da área do casamento, mas também do trabalho, da vida social, enfim.